E o seu texto, então, fruto da sua dissertação, é esse aqui, Biopolíticas do Sacrifício. Sim. Para você aí que quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho que o Dusa fez, né? Tá aqui. Ambos, na verdade, o recente junto com o Kenner, falando sobre Gálatas, que é esse aqui. Ambos são da editora Recriar. Um beijo aí para o nosso querido Iago também. Mas, Dusa, já pegando um gancho aqui com a fala do Edu, né? Te colocando nesse ambiente, né? Dá para verificar por meio das suas pregações, das suas devocionais, de tudo que você faz, porque você respira isso, e isso é muito bonito. Você, como falou, né, trouxe a tríade aí da sua pesquisa e o fruto dela é isso aqui, né? Como que você pode sintetizar para o pessoal essa relação, né, da teologia como uma política de extermínio daquele que a gente não gosta, bem apologético, se eu posso colocar dessa forma, né? Mas faz um resumo para a gente aí desse texto aqui, que é fruto da sua dissertação. Sim. Tudo começou... O problema que eu tento trabalhar aí, ele começou em 2013, nas manifestações de 2013. E a grande indagação era a seguinte, na minha cabeça. Primeiro, a repressão da polícia às manifestações. Tipo, nós estamos sendo massacrados aqui, estamos protestando todo dia, ficamos junho inteiro, chamado Jornadas de Junho, fazendo protestos no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eu tentando por que esses caras massacram a gente? Tacam bomba, perseguem, cacetete, põe todo mundo para correr, atira. E essa coisa da violência do Estado. Pá, apareceu uma... Cara, por que isso daqui acontece desse jeito? Segundo, se isso acontece aqui assim, e acontece na periferia, que é para onde eu vou ter que pegar a barca aqui no centro da cidade do Rio, e vou para São Gonçalo, acontece lá com muita naturalidade. E terceiro, os religiosos evangélicos, em sua maioria, acham isso normal. Naturalizado. Acha isso normal. Acha normal que o Estado possa violentar e exterminar o corpo de pessoas pobres, pretas e periféricas. Eles até celebram isso, porque a gente estava no contexto das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. E os evangélicos, usando uma expressão apologética, né? Os evangélicos ungem, consagram, celebram a unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, literalmente. Ou seja, uma política que se constitui uma política de extermínio, uma política de perseguição, uma política de violência, uma política de desaparecimento, uma política que leva o número de jovens entre 15 e 27 anos mortos pela polícia à casa dos 5, 6 mil por ano. E legitimado teologicamente. Exatamente. E com uma igreja que diz assim, isso aí é obra de Deus, isso bugou a minha cabeça. Já tinha bugado em 2011, mas em 2013 isso se torna muito mais grave, porque em 2013 esse tema vem ao espaço público na cidade com muita força. E eu estava participando de tudo que acontecia em 2013 no Rio, eu estava participando. E eu via a maioria dos evangélicos achando um absurdo criticar o PP, criticar a militarização, criticar a violência do Estado na periferia, criticar a violação de direito de gente pobre, criticar desaparecimento, tortura. Se você criticasse isso ali, você era o louco. Porque o normal era a igreja evangélica batizou, ungiu, consagrou a política de militarização e morte na cidade do Rio de Janeiro. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Em 2013, a gente acompanhava uma vigília de mães de jovens mortos pela polícia, na Maré, toda terça-feira à noite. Eu ia junto com o Ronilson, com o Henrique, com toda a galera lá do Rio. A gente acompanhava essa vigília, mães dando testemunho. Olha, a polícia militar entrou, o BOPE entrou dentro do meu barraco, pegou o meu filho e eu nunca mais vi o meu filho, ele desapareceu. Eu não sei do corpo dele, eu não sei de nada. Ele foi tomado como um traficante e ele desapareceu. Nem enterrei meu filho, não sei onde ele está, não sei se ele tem uma coisa chamada micro-ondas, que é uma técnica de tortura que a polícia militar usava lá no Rio, a milícia também usa, que é colocar o corpo das pessoas entre pneus e tocar fogo no corpo das pessoas.
E isso tudo estava na minha frente e a igreja achava tudo isso normal. E quando eu pregava o evangelho contra isso, era um escândalo, assim, era um gravíssimo, um erro gravíssimo. Você não pode fazer isso, você não pode falar sobre isso. Você está politizando, exatamente. Os primórdios do bolsonarismo, né? Podemos dizer que estava tudo ali já. O Bolsonaro e o bolsonarismo, ele dá corpo a uma série de tendências fascistas, inclusive, que já estavam presentes na igreja evangélica com outro, digamos assim, outra forma discursiva, mas o desejo de extermínio, o desejo de violência, o desejo de segregação, estava tudo lá já. Então eu queria estudar isso. Cara, eu tenho que qual é a relação da teologia com a violência nas periferias do Rio de Janeiro? Essa era a minha questão. Mais especificamente assim, como é que o discurso evangélico legitima as políticas de pacificação? Porque a minha questão era com o PP. A UPP se colocou inicialmente como uma política que ia dar fim a um contexto de guerra na cidade do Rio de Janeiro, e ela aumentou a guerra, ela aumentou a morte, ela aumentou o desaparecimento, ela aumentou o índice de tortura. Então a UPP no início era assim, não, nós vamos fazer uma política de proximidade, uma polícia, a gente vai criar uma polícia cidadã, democrática. Depois a UPP estava desaparecendo o Amarildo. Depois, criança de 5 anos de idade estava morrendo com tiro de fuzil na frente da casa dela, em operações da UPP. E os evangélicos, glória a Deus, a ideia era, a UPP é uma missão para pacificar a cidade. E a minha pergunta era, mano, isso daí não é política pública, isso daí é religião, isso daí é crença, isso aí é fé, isso aí é teologia, mas é o Estado que está fazendo. Então era essa piração que eu tentava discutir naquela época. E aí eu apresentava os projetos em departamento de religião e teologia, e eles diziam assim, não, isso daqui não é teologia não, isso aqui é antropologia, isso aqui é sociologia. É ciência social. Né? É ciências sociais. Ou então eu ia nas ciências sociais e os caras diziam, não, tem teor muito teológico, isso aqui é muito religioso. teológico, muito religioso e tal. Até que eu encontrei esse espaço em Juiz de Fora e apresentei esse projeto também na Metodista para o Cláudio Ribeiro e para o Jung. E aí no processo seletivo lá... Cláudio, marido da Magali. Isso, o Jung, eu apresentei para o Cláudio e para o Jung, e na hora da decisão lá, o Jung selecionou meu projeto, e é o que eu tento conversar aí, e dar continuidade a isso no doutorado, né? Então, assim, eu acho que as intuições estão aí, eu tentei trabalhar esse processo, né, de legitimação da morte do outro a partir da ideia do sacrifício, que é uma ideia ancestral à religião, né? Uma coisa que participa inclusive do nosso inconsciente religioso, a ideia de que alguém tem que morrer, um sangue tem que ser derramado, uma vítima tem que ser consagrada para a manutenção de uma ordem coletiva, de uma ordem social.